Oi, pessoal! Nesse vídeo de cálculo vetorial, a gente vai resolver um exemplo que utiliza o teorema de Gauss ou o teorema da divergência para calcular uma integral de superfície. E a integral de superfície que a gente vai resolver é a integral de superfície sobre um campo vetorial do R3 no R3. O campo é o campo f de x, y, z, esse aqui, x, y, z, e S é a superfície do cubo de aresta 1, que está ilustrado aqui, nessa parte aqui da tela. Bem, para resolver essa integral de superfície utilizando o teorema de Gauss ou o teorema da divergência, a gente primeiro tem que relembrar o que diz o teorema, né? Então, aqui, essa igualdade que nós vemos aqui é o que diz, é o teorema da divergência. O teorema diz que calcular a integral de superfície da componente normal do campo, que aqui nós temos o produto escalar entre o campo vetorial e o vetor normal, a superfície, lembrando que é o normal exterior, né? E aqui o elemento de área da superfície, esse d sigma nós já vimos no vídeo anterior, né, como calcular. E o teorema diz que isso é igual à integral tripla do divergente desse campo sobre a região de integração do R3, que é compreendida aqui pelo cubo. Então, o teorema nos diz que calcular uma ou outra dessas integrais, o resultado é o mesmo. Por que o teorema é importante? Em geral, essa integral número 2 é mais simples de calcular do que a número 1, e é o que a gente vai ver agora. Então, a primeira coisa é quanto vale o divergente desse meu campo F. Lembrando que o divergente é a derivada parcial, é a soma das derivadas parciais de cada uma das componentes, né? A gente deriva a primeira coordenada em relação a x, então a derivada da primeira coordenada em relação a x aqui é 1, soma com a derivada da segunda componente em relação a y, e soma com a derivada da terceira componente em relação a z. Aqui, como só tinha x na primeira, só y na segunda e somente z na terceira, ficou simples. A divergente do campo vai ser a constante 3. Depois, para calcular essa integral tripla, a integral número 2, né, a gente precisa descrever, então, quem é essa região G, ou seja, de quanto a quanto varia o x, de quanto a quanto varia o y e de quanto a quanto varia o z. Como nós temos um cubo, né, aqui o x varia de 0 a 1, o y de 0 a 1 e o z também de 0 a 1. Então, 0 a 1, 0 a 1 e 0 a 1. Essa é a minha região G. Então, a integral número 2 é igual, aqui como todos os 6 extremos são números, a ordem de integração não importa, né? Então, de 0 a 1, todas as 3 integrais, de 0 a 1, de 0 a 1. O divergente que a gente acabou de calcular é 3, e aqui a ordem pode ser dx, dy, dz, não importa, né? Todos variam de 0 a 1. Então, o resultado dessa integral aqui vai dar 3. Integral simples, não precisa de nenhum método de substituição, né? Esse 3x usa o teorema fundamental do cálculo, o y usa o teorema fundamental do cálculo e depois o z. Então, ó, essa integral aqui, 3. Bom, claro que se eu for calcular a integral número 1, o resultado também tem que dar 3, né? Afinal de contas, pelo teorema, essas duas integrais são iguais. Observação importante, a gente só pode usar o teorema de Gauss quando a superfície for fechada, né? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como seria se eu não tivesse utilizado o teorema de Gauss. Se eu tivesse, agora, por algum motivo, precisando calcular essa integral número 1 aqui, sem utilizar o teorema. Como é que ficaria? Será que fica muito mais difícil? Então, primeira coisa importante, para calcular a integral de superfície, a gente precisa, nesse caso do cubo, separar a integral em 6 integrais, uma para cada face do cubo, porque cada face do cubo vai ter a sua própria parametrização. Então, a gente vai resolver duas delas. O que eu vou chamar de S1 é a base do cubo, essa face que está aqui embaixo, tá? Que varia aqui o x de 0 a 1 e o y de 0 a 1. Então, eu preciso parametrizar, para poder calcular essa integral sobre essa face, a face S1. Como é que fica essa parametrização? Superfícies são funções vetoriais de duas variáveis, né? Então, o domínio aqui, como eu tenho uma função
a face é um quadradinho, né? Deixa eu ajeitar aqui, fazer um esboço. O domínio, né, que é onde vai variar o I e o V, U e V, e depois a imagem no R3, que é o que a gente quer que chegue aqui, né? Então, eu vou voltar aqui para fazer um quadradinho mais bonito aqui. Então, U varia de 0 a 1 e V de 0 a 1. Então, eu vou fazer essa parametrização. Aqui vai ser o meu domínio. E aqui é o que eu quero que apareça depois. Então, esse meu x aqui, na verdade, vai ser um x que depende de u e v, e o y que depende de u e v. Como essa superfície ela está no plano z igual a zero, com certeza a terceira componente é zero, porque as alturas de todos os pontos que estão nessa superfície que está pintada de vermelho aqui é zero. E a outra coisa interessante é que a imagem do que vai acontecer quando eu fizer U variar de 0 a 1 e V variar de 0 a 1 é a mesma aqui, né? A figura que eu enxergo é a mesma, então eu posso pensar que é uma identidade. Eu simplesmente levo U para o X e V para o Y. Então, aqui variaria de U e V, eu pinto todo o quadrado, na altura zero. Tá? Então, para U e V, pertencente ao retângulo 0, 1, 0, 1. Bom, então qual é o próximo passo? Para calcular a integral de superfície, nós vimos aqui que além o campo que a gente precisa calcular já foi dado no enunciado, e também precisa de um vetor normal para fazer o produto escalar, né? Então, como é que fica o campo com essa parametrização? F de x, y, z foi dado no enunciado, que era x, y, z. Então, no nosso caso, quando a gente substituir o x por o y por v e o z por zero, eu vou ficar com o meu f de x de uv, y de uv, z de uv, como sendo u, v e zero. Vetor normal. Quem é esse vetor normal? Nesse caso, quando a face é um pedacinho de um plano, né? O vetor normal, ele pode ser escolhido, por exemplo, aqui, tem que ser apontando para fora, né? E nota que ele é constante, ele é o mesmo para todos os pontos dessa superfície. Então, aqui um vetor normal unitário, fácil da gente enxergar, é o 0, 0, menos 1, paralelo ao eixo Z, apontando para baixo. Sempre tem que ser exterior, né? Então, vou colocar aqui. Opa. É o 0, 0, menos 1. Então, para calcular essa integral sobre a face S1, a gente vai fazer o produto escalar do campo com esse vetor normal e depois com a diferencial da área, né? Só que, notem o que aconteceu aqui. Quando eu fizer o produto escalar do campo com esse normal, o que vai acontecer? O campo é o UV0, né? E o normal, 0, 0, menos 1. Quando eu fizer esse produto escalar, eu obtenho zero, porque vai ficar U vezes 0, 0, V, vou escrever aqui, U vezes 0, mais V vezes 0, mais 0 vezes menos 1. Então, isso dá zero. E a integral de zero, não importa quem seja essa diferencial, é zero. Então, essa integral, a integral de superfície sobre a face da base do cubo vai dar zero. Também vai dar zero as faces, essa aqui lateral, né, desse lado aqui, porque nessa parametrização, em vez de ter o zero aqui na coordenada z, vai ter zero na coordenada y, então os cálculos são bem parecidos. O normal que eu vou pegar é um normal aqui apontando para fora, é o 0, 0, é o 0 menos 1, 0, né? Porque é paralelo ao eixo y, mas apontando na direção contrária. E a outra face onde também vai dar zero é a face de trás. Eu vou pintar aqui de laranja, aqui a parte de trás. Essa face lá de trás do cubo vai ter o zero agora na coordenada x, vai ser 0 UV. E aí, o vetor normal, de novo, é paralelo ao eixo x, mas apontando para trás. Então, essas três faces, a integral de superfície vai dar zero.
Mas tem a face onde não é zero, né? Onde não, nenhuma das coordenadas é zero. Por exemplo, essa face aqui, essa face lateral aqui, né? Então, a gente vai parametrizar ela e ver quanto é que dá essa integral, certo? Então, como é que fica a parametrização? Exatamente como a gente fez antes, eu preciso encontrar a parametrização dessa superfície. Uma parametrização, como é um pedacinho de superfície, né? Ela tem duas variáveis. Então, como é que fica? O domínio aqui, parecido com o que a gente fez antes. É a variação de U e V. Então, U e V vão variar aqui. U, V, também é um quadradinho, né? Então, variando de 0 a 1, de 0 a 1. Então, o que vai acontecer aqui? Essa face que eu pintei de verde aqui, os y delas são sempre 1, né? Aqui é sempre 1 no y. Então, a segunda coordenada aqui da imagem vai ser sempre 1. E as outras coordenadas, eu quero pintar um quadradinho de aresta 1, exatamente como está aqui no domínio, né? Então, eu só vou usar a identidade para fazer essa parametrização. Então, aqui, mando, por exemplo, o U no X e o V no Z. Tá? Tanto faz aqui a parametrização. Certo? Então, o que acontece aqui? Isso também é uma face, um plano perpendicular, né, ao eixo Y, paralelo ao plano XZ. Eu preciso de um vetor normal e também do campo com essas condições aqui, né? Se eu olhar isso aqui como uma imagem, então aqui é X de UV, Y de UV e Z de UV. UV. O meu campo, quando eu substituir, lembrando, né, que o campo f de x, y, z era x, y, z. Então, nesse caso, quando eu fizer a composição lá com a parametrização, né, o f de r de uv, vai ficar a coordenada x é u, a coordenada y é 1 e a coordenada z é v. Então, o normal unitário a essa face é um normal paralelo ao eixo y, sempre apontando para fora do cubo, né? Então, ele aponta para cá. Então, por exemplo, eu posso escolher o vetor normal 0, 1, 0, tá? Se eu quiser. Certo, para calcular essa integral agora, então, lembrando como a gente fez antes, precisa calcular esse produto escalar. Esse produto escalar vai ser o 1v, que é o que vai dentro da integral, né? Escalar 0, 1, 0. Então, aqui vai dar u vezes 0 mais 1 vezes 1 mais v vezes 0. Aqui não deu 0, aqui deu 1. E ainda, para poder calcular aquela nossa integral de superfície, a gente precisa da diferencial de área, né? O d sigma. Não sei se vocês se lembram, a gente calculava a derivada de R em relação a U, produto vetorial R em relação a V, du dv ou dv du, né? Dependendo da variação de U e V. Né? Aqui U e V variam de 0 a 1, né? Então a ordem não vai importar. Então, preciso calcular a derivada em relação a U, a derivada em relação a U da parametrização, então é 1 na primeira coordenada, aqui, né? Depois, derivada de 1 em relação a U é 0, e a derivada de V em relação a U é 0. Derivada parcial em relação a V vai ser 0 na primeira coordenada, 0 na segunda e 1 na terceira. Então, eu posso aqui olhar quanto vai ficar esse produto vetorial. Vamos usar aquele algoritmo, né, para calcular. Só uma maneira mais fácil da gente visualizar o resultado. 1, 0, 0, 0, 0, 1. Aqui, então, primeira coordenada, 0 vezes 1 e 0. Segunda coordenada, 1 vezes 1 menos 0, mas aqui troca o sinal. E na terceira coordenada, 1 vezes 0 menos 0. Esse é o produto vetorial. Só que eu preciso do valor absoluto disso, né? O módulo.
lambda solto não, o módulo desse vetor, né? Então, aqui, quando eu fizer o quadrado da primeira coordenada mais o quadrado da segunda mais o quadrado da terceira, vai dar 1. Então, a integral de superfície, lembrando sobre essa face, vou chamar essa face de S2, é o produto escalar do campo pelo vetor normal, vezes a diferencial de superfície, né? Então, ficou aqui de 0 a 1 o U, de 0 a 1 o V. Depois, o produto escalar que a gente fez do campo tá aqui, né? Deu 1. Né? Então, 1. E essa d sigma é 1 vezes o du dv ou dv du. Como os dois variam de 0 a 1, a ordem aqui não importa. Então, ficou a integral de 0 a 1, integral de 0 a 1, 1 du dv. Essa integral aqui vai dar 1. Né? Não é difícil calcular. Então, d1 é esta face. Também vai dar 1 de uma maneira muito parecida às faces que não tem nenhuma coordenada zero. Então, por exemplo, essa face do topo aqui, né, e a face da frente. Né? A face do topo, ela tem a coordenada constante da parametrização vai ser a no z, né? Aqui a gente, quando parametrizou, deixa eu voltar aqui um pouquinho, na face verde, o 1 tá aqui na coordenada do meio, no y, né? Nessa face azul, o 1 vai estar nessa posição aqui, na posição onde estaria o v. Então, fica u, v e 1. E a outra face que também vai dar 1 é essa face aqui da frente. Né? Essa face aqui da frente, o x é 1. Então, aqui vai ir o 1, fica 1uv. E aí eu faço o mesmo raciocínio. Então, vai ter essas três faces parecidas com a verde, aqui vão contribuir cada uma com uma unidade. E aí, por isso que quando eu somar, vai dar o 3, né? Então, lembrando que a nossa integral de superfície mesmo, né? Deixa eu voltar lá para o início que eu já tinha escrito. Voltando. Era somar 6 integrais, né? 3 delas vão dar 0 e 3 delas vão dar 1. E aí eu vou obter o 3, que eu obtive super rápido aqui, né, utilizando o teorema. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.